Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Prévia do PIB registra crescimento de 1,3% no primeiro trimestre. Ministro da Fazenda discursa em Paris durante a agenda do G7 e diz para líderes internacionais que ativos brasileiros estão baratos. Irã responde proposta americana para acabar com a guerra e aguarda posicionamento de Donald Trump. Terremoto mata 2 pessoas e causa desabamentos no sul da China. Mulher desaparecida encontrada enterrada no quintal de casa no Espírito Santo. E ainda, a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Banco Central mostrou hoje que a prévia do PIB brasileiro registrou um crescimento de 1,3% no primeiro trimestre do ano. Ao mesmo tempo, os economistas do mercado financeiro elevaram pela 10ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano. O dado divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central mostra a aceleração da economia. Isso porque no quarto trimestre de 2025, o índice de atividade econômica teve uma expansão menor, de 0,37%. O resultado mostra avanço, mas também aponta para uma desaceleração. Um dos responsáveis foi o setor de serviços. A atividade teve queda de 0,79% no mês de março. A agropecuária e a indústria também apresentaram quedas no período. Nesta segunda-feira, os economistas do mercado financeiro elevaram pela 10ª semana seguida a estimativa de inflação para 2026. A explicação é que a guerra no Oriente Médio fez disparar o preço do petróleo. Segundo os profissionais ouvidos pelo Banco Central, é esperado uma inflação de 4,92%. Para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2026, a estimativa do mercado continuou em 1,85%. Um levantamento mostrou que o presidente Lula prevê injetar cerca de 227 bilhões de reais na economia neste ano, através de projetos. O governo garante que as ações serão neutras do ponto de vista fiscal, ou seja, não haverá ganho nem queda de arrecadação. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, viajou a Paris para agendas do G7 e encontros sobre inteligência artificial. A agenda oficial de Dário Durigan começou hoje com a reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7. Durigan afirmou que os ativos brasileiros estão baratos. Em meio às tensões ao redor do mundo, o ministro pontuou que o Brasil pode ser classificado como um porto seguro. Ele também citou os minerais críticos entre as oportunidades de investimento no país. Durante a fala, ele lembrou que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos. Amanhã, Dário Durigan vai participar da reunião do G7 com outras lideranças do grupo e terá encontros para tratar de inteligência artificial. O Partido Democracia Cristã confirmou a pré-candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, na disputa pelo Palácio do Planalto. O presidente nacional do partido e ex-deputado federal João Caldas disse que o ex-ministro representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições. E o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, lançou a pré-candidatura ao Senado Federal durante um evento no interior de São Paulo. Guilherme Derrite chegou ao local acompanhado de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Durante o discurso, Derrite criticou a oposição, exaltou Flávio e disse que facções criminosas no Brasil agem como grupos terroristas. O crime organizado no Brasil só cresceu por causa de 5 mandatos do PT na presidência da República. O senador Flávio Bolsonaro é o único que tem capacidade e coragem para falar para a população, Coronel Telhada, para dizer sim, PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas. Já Flávio Bolsonaro discursou contra o presidente Lula. Ele disse que a oposição não vai intimá-lo, que não vai desistir do Brasil. Derrite conversou com a imprensa e disse que é a favor de uma CPI para apurar o caso do Banco Master. O ex-secretário também afirmou que a relação de Flávio com Daniel Vorcaro é privada e de anos atrás e que não acredita que isso vá afetar
a campanha política. Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará em um evento com líderes políticos e apoiadores. Ele anunciou também que vai convidar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para ser o candidato a vice-governador da chapa. Ciro também criticou a atual gestão e disse que vai resolver os problemas do Ceará. O exército de Israel anunciou nesse final de semana a morte de Ezzedine al-Haddad, líder do braço armado do Hamas. Ele seria um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023. Israel anunciou ter matado o chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, apresentado como um dos arquitetos dos massacres de 7 de outubro de 2023. As Forças Armadas israelenses anunciaram um ataque aéreo em Gaza contra Ezzedine al-Haddad, noticiaram a morte. 2 dirigentes do Hamas também confirmaram a informação. Ele teria morrido ao lado da esposa e da filha, segundo outra fonte do movimento islamista. Desde o dia do ataque surpresa do Hamas em 2023, quando combatentes do grupo mataram mais de 1.200 pessoas no território israelense, o exército e os serviços de inteligência de Israel executaram uma campanha contra os líderes políticos e os comandantes militares de alto escalão do grupo em Gaza e em toda a região. O exército israelense apontou al-Haddad como um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro e também o acusava de ser o responsável pelo sequestro de civis e soldados no mesmo dia. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, tenente-coronel Eyal Zamir, qualificou a morte do líder do braço armado do Hamas como uma conquista operacional significativa. O ataque desencadeou uma guerra e a campanha de retaliação israelense devastou a faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos e matou mais de 72 mil pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde do território, que atua sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU. E novos bombardeios deixaram 5 mortos na faixa de Gaza. 5 pessoas morreram na faixa de Gaza em ataques aéreos e bombardeios israelenses. A informação foi divulgada pela Defesa Civil e hospitais do território palestino, apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025, na guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. A faixa de Gaza continua sendo assolada pela violência diária. Pelo menos 871 palestinos foram mortos desde o início da trégua, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob o controle do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas. Já o exército israelense relatou a morte de 5 soldados em Gaza durante o mesmo período. A Ucrânia atacou a Rússia com 600 drones e deixou 4 mortos e vários feridos. Volodymyr Zelensky disse que o bombardeio foi uma resposta justificada. A Rússia afirmou que Kiev bombardeou seu território com 600 drones em ataques que provocaram mortes e feridos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que a resposta é completamente justificada após os últimos ataques russos contra seu país, que deixaram pelo menos 24 mortos. O Ministério da Defesa russo informou que seus sistemas antiaéreos derrubaram 556 drones entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Outros 30 drones foram interceptados em um dos bombardeios ucranianos mais intensos desde o início da guerra em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa informou na plataforma de mensagens russa Max que as interceptações, muito acima das poucas dezenas registradas habitualmente, aconteceram em 14 regiões russas, assim como sobre a região anexada da Crimeia e os mares Negro e de Azov. A capital Moscou e os arredores foram particularmente afetadas. Várias residências e infraestruturas foram danificadas e muitas pessoas ficaram feridas. Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana afirmou neste domingo que interceptou 279 drones de ataque e dispositivos russos, de um total de 287 lançados durante a noite. Os 2 países retomaram os bombardeios na segunda-feira, quando expirou uma trégua de 3 dias negociada com a mediação dos Estados Unidos. As negociações estão suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.
O governo iraniano afirmou hoje que respondeu à proposta norte-americana para acabar com a guerra no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que já foi enviada uma resposta à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra. A informação foi confirmada pelo porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Baqei, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. No dia seguinte ao envio das nossas preocupações ao lado americano via Paquistão, recebemos uma série de propostas da outra parte, que temos analisado nos últimos dias. Como anunciamos ontem, nossas preocupações foram transmitidas ao lado americano. O processo, portanto, continua por meio do mediador paquistanês. Baqei defendeu as exigências do Irã, como liberação dos ativos iranianos congelados no exterior, o fim das sanções de longa data e uma condição de que os Estados Unidos paguem reparações da guerra, um conflito descrito como ilegal e sem fundamento. Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, o porta-voz disse que Teherã está preparado para qualquer eventualidade. Um evento de oração para resgatar raízes cristãs reuniu milhares de pessoas nesse domingo nos arredores da Casa Branca. Milhares de pessoas se reuniram no centro de Washington para um festival de oração em massa com discursos do presidente Donald Trump e de altos funcionários do governo americano. O evento é criticado como uma demonstração explícita de nacionalismo cristão, minando a separação entre igreja e Estado. O encontro foi organizado pela Casa Branca como parte de uma programação de comemorações do aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. Em uma mensagem de vídeo, o secretário de Defesa Pete Hegseth convidou os americanos a participar da cerimônia e disse que era uma oportunidade para dedicar os Estados Unidos a Deus e à pátria. É incrível, tivemos ótimos palestrantes, um louvor maravilhoso, foi muito significativo. Sim, estamos aqui com o nosso grupo de jovens, grupo de amigos da nossa igreja. Fazemos parte da comunidade cristã em geral, e então estamos aqui nos juntando a todos. O nacionalismo cristão exacerbado tem desfrutado de uma plataforma proeminente desde o retorno de Trump ao poder, e os evangélicos formam um elemento central da base de apoio do presidente. A Constituição dos Estados Unidos proíbe explicitamente o estabelecimento de qualquer religião oficial, mas também protege a expressão de qualquer fé. A Boeing confirmou que a China vai comprar 200 aviões após a viagem de Donald Trump à Ásia. A gigante aeronáutica Boeing confirmou que a China se comprometeu a adquirir 200 aviões, como havia anunciado anteriormente o presidente americano Donald Trump durante sua cúpula em Pequim. Tivemos uma viagem muito bem-sucedida à China e cumprimos nosso principal objetivo de reabrir o mercado chinês para pedidos de aviões da Boeing, afirmou a empresa em um comunicado. Seu diretor executivo, Kelly Ortberg, fazia parte da delegação americana que visitou a China junto com Trump. Após essa primeira etapa, a companhia espera que novos compromissos sejam firmados, acrescentou a Boeing, sem especificar os modelos incluídos. Nesta sexta-feira, Trump acrescentou que o acordo incluía também uma promessa de 750 aviões adicionais. O último pedido das autoridades chinesas à Boeing remonta a 2017, quando Donald Trump viajou a Pequim durante seu primeiro mandato na Casa Branca. Na ocasião, foram negociados 300 aviões, por um valor estimado em 37 bilhões de dólares. Um show aéreo nos Estados Unidos quase terminou em tragédia. 2 caças colidiram no ar durante a apresentação. Os 2 pilotos se ejetaram e sobreviveram. 2 aviões de combate colidiram no ar durante um evento de exibição no estado americano de Idaho. O acidente provocou uma explosão e uma enorme coluna de fumaça preta, enquanto os pilotos tiveram que ejetar das aeronaves EA-18 com auxílio de paraquedas. A emissora Como, afiliada local da CBS News, informou que os 4 tripulantes estavam sãos e salvos. A NBC News afirmou que o acidente levou ao cancelamento do show aéreo e ao fechamento da base militar, enquanto os serviços de emergência investigavam o ocorrido. Um jornal local reportou que o espetáculo, no qual as aeronaves faziam acrobacias e voos rasantes diante do público, era o primeiro evento desse tipo desde 2018, quando um piloto de asa delta morreu em outro episódio.
E um terremoto deixou 2 mortos e causou o desabamento de 13 prédios no sul da China. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região de Guangxi, no sul da China, nesta segunda-feira, matando 2 pessoas e causando o desabamento de 13 prédios. A agência de notícias estatal Xinhua informou que o tremor atingiu a cidade de Liuzhou, em Guangxi, à 00:20 no horário local. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou uma magnitude ligeiramente inferior de 5,0. A emissora estatal CCTV identificou as vítimas fatais como um casal, um homem de 63 anos e uma mulher de 53. Um homem de 91 anos, que estava desaparecido anteriormente, foi encontrado após esforços de busca e resgate e encaminhado ao hospital. A CCTV disse ainda que as autoridades haviam evacuado mais de 7.000 pessoas da área. Socorristas foram vistos caminhando com dificuldade em meio aos destroços, enquanto cães tentavam farejar sinais de vida. Equipes de emergência também foram vistas operando máquinas de terraplanagem para remover os escombros. Terremotos são relativamente comuns na China. Em janeiro de 2025, um forte tremor na remota região do Tibete matou pelo menos 126 pessoas e danificou milhares de edifícios. A candidata de direita Keiko Fujimori e o político de esquerda Roberto Sanches vão disputar o segundo turno presidencial no Peru, no dia 7 de junho. O Júri Nacional de Eleições do Peru divulgou os resultados oficiais da eleição de 12 de abril após concluir a apuração. A candidata de direita Keiko Fujimori e o político de esquerda Roberto Sanches vão disputar o segundo turno em 7 de junho. As chapas presidenciais que obtiveram as 2 maiorias relativas são o partido político Força Popular, com sua candidata à presidência, a senhora Keiko Sofia Fujimori Higuchi, e o partido político Juntos pelo Peru, com seu candidato à presidência, senhor Roberto Elbert Sanches Palomino. O candidato à presidência da República, senhor Roberto Helber Sánchez Palomino. A filha do ex-presidente Alberto Fujimori venceu o primeiro turno disputado no mês passado com 17,1% dos votos, seguida por Sanches com 12%. O ultraconservador Rafael Lopes Aliaga ficou em terceiro lugar com 11,9%. O primeiro turno foi marcado por atrasos na entrega de material eleitoral em Lima, o que obrigou as autoridades a prolongarem a votação em alguns locais no dia seguinte. Ainda assim, e apesar de apontar graves deficiências, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia concedeu uma aprovação plena à eleição peruana. A campanha para o segundo turno deve ser polarizada, com um cenário muito similar ao da eleição de 2021, entre Keiko Fujimori e o presidente de esquerda destituído Pedro Castillo. Esta é a 4ª vez que Fujimori disputa a presidência. E no próximo bloco, homem reage a assalto para proteger irmão e morre baleado em São Paulo. E mulher desaparecida é encontrada enterrada no quintal de casa. Um homem foi baleado no peito e morreu após reagir a um assalto para tentar proteger o irmão na zona sul de São Paulo. A vítima é identificada como Leandro Fernandes de Souza, de 40 anos, e o PM foram abordados por 2 criminosos em uma moto na Rua do Símbolo. Eles estavam no aniversário da filha do policial quando saíram do condomínio para fumar na calçada. Os ladrões mandaram que eles se ajoelhassem no chão e pegaram os celulares deles. Leandro reagiu, entrou em luta corporal com um dos assaltantes. O PM de folga foi ajudar o irmão e, em determinado momento, Leandro foi atingido por um tiro e caiu no chão. Leandro chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 39 anos, identificada como Miriam de Oliveira Soares, foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa, na Grande Vitória. O suspeito do crime é o irmão dela, Abraão de Oliveira Soares. Ele foi preso. Miriam estava desaparecida havia 5 dias. Durante o período, familiares e amigos fizeram buscas pela Grande Vitória e divulgaram panfletos nas redes sociais na tentativa de encontrá-la.
A mãe da vítima e do suspeito, Magali Moraes de Oliveira Soares, de 65 anos, contou que encontrou o corpo da filha enterrado em um canteiro de plantas no quintal da residência. Abraão de Oliveira Soares, de 43 anos, foi apontado como o principal suspeito. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relatam que o suspeito matou a irmã após uma desavença familiar e enterrou o corpo para ocultar o crime. A vítima apresentava diversas perfurações provocadas por arma branca. Abraão foi preso e, segundo a Polícia Civil, ele já possuía histórico de ocorrência relacionado ao crime de ameaça. E a seguir, a OMS declara emergência internacional após surto de ebola e a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional por conta de um surto de ebola na República Democrática do Congo. 80 mortes já foram confirmadas. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional devido a um surto de ebola na República Democrática do Congo. Após mais de 80 mortes, o temor de uma maior disseminação aumentou depois que um laboratório confirmou um caso em Goma, cidade controlada por uma milícia apoiada por Ruanda. Por hora, a OMS declarou o segundo nível mais alto de alerta, sendo pandemia o mais elevado. A organização ainda alertou que a magnitude do surto é desconhecida. Enquanto isso, a ONG Médicos Sem Fronteiras afirmou estar preparando uma resposta em larga escala. O Centro Africano para o Controle e Prevenção de Doenças informou em um comunicado no sábado que foram relatadas 88 mortes e 336 casos suspeitos dessa febre hemorrágica altamente contagiosa. O vírus é transmitido entre pessoas por meio de fluidos corporais ou exposição ao sangue de indivíduos infectados, que só se tornam contagiosos após o desenvolvimento dos sintomas. O período de incubação pode durar até 21 dias. Os sintomas da doença incluem febre, sangramento e vômito. O ebola causou a morte de aproximadamente 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos, apesar dos avanços em vacinas e tratamentos. Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde iniciaram hoje em Genebra a reunião anual para tratar de temas globais. Os surtos de hantavírus e ebola vão ser discutidos. O diretor-geral, Tedros Adhanom, comentou que vivemos uma época difícil, perigosa e fonte de divisões. Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde iniciaram nesta segunda-feira em Genebra sua reunião anual em meio à preocupação com os surtos de hantavírus e ebola, além da incerteza provocada pelas saídas anunciadas dos Estados Unidos e da Argentina. O raro surto de hantavírus em um cruzeiro, que chamou a atenção mundial, não aparece oficialmente na agenda, mas o tema deve ocupar um lugar de destaque nas discussões, assim como o novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Essas duas são apenas as crises mais recentes em nosso mundo conturbado, de conflitos a crises econômicas, passando por mudanças climáticas e cortes na ajuda externa. Vivemos tempos difíceis, perigosos e de divisão. Como todos sabem, a própria OMS passou por um período difícil em decorrência de cortes repentinos e drásticos em nosso financiamento. Em uma mensagem gravada, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também destacou as dificuldades geradas pelos cortes no financiamento após a retirada dos Estados Unidos e Argentina. Ao longo do último ano, os cortes na ajuda bilateral e multilateral desestabilizaram os sistemas de saúde e ampliaram as desigualdades. Clínicas fecharam, profissionais de saúde perderam seus empregos, a prevenção, a vigilância e o atendimento foram enfraquecidos, vidas foram ceifadas. Também estão sobre a mesa várias resoluções delicadas, incluindo textos sobre a Ucrânia, os territórios palestinos e o Irã, que podem provocar debates complexos. Grande parte das discussões desta semana vai se concentrar em definir se deve ser iniciado um processo formal de reforma da chamada Arquitetura Global da Saúde, uma série de organizações que nem sempre trabalham em conjunto. A Assembleia acontece ainda enquanto começa o processo para a eleição no próximo ano de um novo diretor-geral da OMS.
Nenhuma candidatura foi apresentada até o momento, mas alguns anúncios devem acontecer durante a semana. E a OMS está de olho na popularidade das bolsas de nicotina. Jovens ao redor do mundo estão usando os snus como alternativa para parar de fumar. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre a rápida popularização das bolsas de nicotina, também chamada de snus, e denunciou as táticas comerciais agressivas da indústria do tabaco para atrair os jovens. O snus é colocado entre o lábio e a gengiva para liberar nicotina pela mucosa bucal. A OMS indicou em um comunicado que esses produtos estão remodelando toda a indústria do tabaco e de seus derivados. O chefe do Departamento de Determinantes da Saúde, Promoção e Prevenção da OMS, Etienne Krug, afirmou que os produtos que contêm nicotina e aromas doces são concebidos para causar dependência. Essas bolsas de nicotina são comumente apresentadas como modernas, discretas e livres de tabaco. Mais de 23 bilhões de bolsas de nicotina foram vendidas em 2024, 50% a mais que no ano anterior. O mercado mundial dos snus chegou em 2025 a cerca de 7 bilhões de dólares, cerca de 38 bilhões e meio de reais. As vendas são mais altas na América do Norte. De acordo com o relatório da OMS, uma marca popular de bolsas de nicotina que em 2017 era distribuída em apenas cerca de 9 mil pontos de venda nos Estados Unidos estava disponível em 150 mil lojas em 2024. Os sachês também fazem grande sucesso em países europeus como Alemanha, Polônia e Suécia. Começou hoje a vacinação contra a influenza para toda a população acima de 6 meses de idade na capital paulista. As unidades básicas de saúde e de assistência médica ambulatorial estarão vacinando os moradores de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A gestão Ricardo Nunes também disponibilizou postos drive-thru para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. E o cachorro mais velho do mundo morreu aos 30 anos. O cachorro considerado o mais velho do mundo morreu aos 30 anos. De acordo com a funcionária de um abrigo de cães, Lazar, um Spaniel Toy com orelhas erguidas em forma de borboleta, nasceu em 4 de dezembro de 1995. O animal passou grande parte de sua vida com a mesma tutora, até ela morrer e ele ser levado para um abrigo de animais. Com isso, Ofélia, de 29 anos, adotou o cachorro um ano mais velho que ela, após se encantar pelo bichinho. A francesa conversou apenas algumas semanas antes da morte de Lazar. Pela idade, sabemos que ele pode morrer de um dia para o outro. 30 anos é impressionante, mas ele é muito amável e carinhoso apesar da idade, e bastante animado também. Ofélia havia planejado inicialmente encontrar um animal de estimação para sua mãe, mas em vez disso, decidiu inserir Lazar à sua família. Um voluntário foi olhar a ficha para conferir a raça. Foi quando eu vi que a data de nascimento era 1995. Fiquei chocada e até hoje me pergunto como isso é possível. Com 30 anos e 5 meses, Lazar usava fraldas, já não podia ouvir e enxergar, e dormia quase o dia todo. O caso de Lazar é bastante sem precedentes e totalmente excepcional. Obviamente, nunca tínhamos visto cães de 30 anos antes. Eu diria que, se já tivéssemos visto cães de 20 anos, isso já seria notável. Por isso, realmente ficamos muito surpresos quando o canil parceiro nos ligou para nos contar sobre um cão muito velho, de 30 anos. Depois de verificar a data de nascimento do cão em 2 registros, os funcionários do abrigo preencheram a documentação para inscrevê-lo para um possível recorde, como uma espécie de brincadeira. Consultados pela AFP, os organizadores do Guinness World Records afirmaram que não haviam recebido nenhum formulário de registro, nem evidência associada antes da morte do animal, e por isso não podiam confirmar se ele era detentor do recorde. Satrio Uiratama, o primeiro panda gigante nascido na Indonésia, será apresentado ao público ainda neste mês. O primeiro panda gigante nascido na Indonésia será apresentado ao público. O diretor do zoológico Taman Safari Indonésia anunciou que o panda Satrio Uiratama fará sua primeira aparição pública este mês. Com sua emblemática pelagem branca e preta, o panda gigante nasceu na Indonésia há 170 dias nesse zoológico na ilha de Java, no centro do arquipélago, de um casal de pandas emprestados pela China.
Os pais do animal chegaram à Indonésia em 2017, quando tinham apenas 7 anos, por conta da chamada diplomacia do panda da China, para celebrar os 60 anos de relações bilaterais entre os dois países. Segundo a direção do safari, Rio, como é chamado por seus cuidadores, é o único panda gigante nascido em um zoológico fora da China nos últimos 3 anos. Muitos indonésios iam até a China para ver filhotes de panda, agora já não precisam mais. De acordo com o veterinário do animal, o jovem panda, que tem pelos avermelhados, pesa atualmente 11 quilos e ainda está aprendendo a escalar. Também acrescentou que Satriou iratama é muito ativo e continua sendo amamentado. A China envia para todo o planeta animais considerados tesouros nacionais no âmbito de sua diplomacia do panda, que consiste em fornecer ou emprestar esses animais a outros países como demonstração de amizade. E nesse final de semana, a rodada do Brasileirão não foi nada boa para os times paulistas. São Paulo, Corinthians e Santos não pontuaram. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate na Arena Barueri. Arroio limpou a marcação e abriu o placar. 9 minutos mais tarde, Felipe Anderson aproveitou um rebote após o escanteio e fez um golaço para empatar. O Santos recebeu o Curitiba na Neoquímica Arena e perdeu por 3-0. Breno Lopes foi lançado logo no início da partida e abriu o placar. O segundo saiu após uma linda jogada de Pedro Rocha. Ele venceu as duas divididas e tocou para Breno Lopes apenas empurrar para o gol. Aos 35 minutos, Breno Lopes foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Josué foi para a bola e fez o terceiro. O São Paulo foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense e foi derrotado por 2-1. John Kennedy aproveitou uma falha da zaga tricolor e fez o primeiro. No final da primeira etapa, os defensores do tricolor saíram jogando mal e Canóbio recebeu sem goleiro para ampliar. No final da partida, Dória Macedo, que havia errado na saída de bola, se redimiu e o único gol do São Paulo na partida. Placar final, 2-1. Quem também perdeu foi o Timão. O Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Fogão e viu Arthur Cabral abrir o placar logo aos 6 minutos de partida. 4 minutos depois, a defesa do Botafogo saiu errado e Rodrigo Garro empatou. Aos 31 minutos, Arthur Cabral arriscou de longe e fez um golaço no estádio Newton Santos. Na etapa final, André Ramalho se atrapalhou e Arthur Cabral aproveitou a sobra para fazer o terceiro dele na partida. O treinador Carlo Ancelotti anunciou os jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E Neymar está na Copa. A lista dos 26 jogadores da seleção brasileira acaba de ser divulgada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. São eles atacantes Rafinha, Neymar, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Igor Thiago e Gabriel Martinelli, Endrick, meio-campistas Lucas Paquetá, Fabinho, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães. Os defensores são Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Ibanez, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Danilo, Bremer e Alexandro. Os goleiros Weverton, Ederson e Alisson. A seleção brasileira estreia no Mundial no dia 13 de junho. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!